Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje a nossa palavra está em Gálatas 3, do versículo 23 a 29. E antes de começar a leitura, eu queria falar um pouquinho sobre como estava, a situação daquele povo para fazer com que Paulo resolvesse fazer uma carta, escrever uma carta para este povo. Então estava tendo, uma discussão lá no povo em relação a quem tinha direito a ter o cumprimento da promessa. E os judeus cristãos daquela época, eles consideravam que só seria salvo quem seguisse as leis mosaicas, quem fosse circunciso. E Paulo escreve uma carta ao povo para falar sobre isso. E esse trecho, ele vem trazer um pouquinho sobre essa situação. Então, Gálatas 3, de 23 a 29. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa palavra, Paulo veio falar para a gente sobre a promessa de Deus. Deus veio fazer com Abraão uma promessa, que foi dar a salvação ao povo que o seguisse. E aí, durante muito tempo, esse povo, ele foi sendo guiado pelas leis, para que eles não perdessem essa salvação. E aí, uma das leis era ser circunciso. Só que quando Jesus veio, ele veio acabar com essas leis. Ele veio dizer que a salvação não era só para esse povo que tinha sido circunciso. Essa salvação era para todos que crescem nele. E é isso que Paulo vem falar para a gente. Então, nós temos aí nesse trecho da palavra uma divisão. A gente pode falar assim, que crer em Jesus é o marco da divisão na história da salvação. Antes de vir Jesus, eles acreditavam que um determinado povo era salvo. Mas quando Jesus veio, Paulo vem nos mostrar que não era só aquele povo determinado, que era descendente de Abraão, por seguirem a lei enviada por Deus a Moisés, que teria direito a essa salvação. Então, Paulo vem nos falar que quem tem fé em Jesus é que tem direito a esta salvação. E aí, então, a gente pode fazer esse panorama, essa divisão. Então, Jesus é o marco. Então, antes de Jesus, nós temos aí, que só teria direito os circuncisos. Só eles que teriam direito à salvação. Só eles que teriam direito ao céu. Quem não seguisse a lei mosaica era punido, era condenado. Então, todo o restante da terra, quem não fosse judeu, estava condenado. Não tinha direito a essa história de salvação, essa história de amor, essa promessa que Deus fez para o povo, para a humanidade. E aí Deus cumpriu a sua promessa com a vinda do seu filho Jesus, a eterna aliança. E com essa vinda de Jesus, ele veio mostrar que a lei, só pela lei, ela é morta, ela não traz a salvação. Que a salvação ela vai vir através da nossa fé em Jesus Cristo. E aí é o segundo momento da história da salvação. É o segundo momento em que vem dizer para a gente que a salvação ela não é feita através da lei, mas através da fé em Jesus Cristo, através do amor. E aí, no versículo 28, Paulo nos fala assim: já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus.
a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, nós passamos a segui-lo, nós passamos a fazer parte do seu corpo. E fazer parte do corpo de Jesus é a nossa salvação. E aí também ele fala para a gente, né, que todos nós fomos, todos que foram batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo. E vestir-se de Cristo, né, é a gente seguir os ensinamentos de Cristo, é a gente passar a estar no corpo de Cristo. E estar no corpo de Cristo, a gente precisa agir como Jesus. A gente precisa ter um comportamento diferente. Nós precisamos buscar ser melhores a cada dia mais, a transformar os nossos corações. E aí, né, a gente para pensar, nada disso nos foi cobrado, não foi dado por mérito. Deus nos deu tudo por amor. É tudo de graça, é graça de Deus. É Ele que decidiu nos dar a salvação. Da vinda de Jesus, nós tínhamos a lei e essa lei era por meritocracia, a salvação era mérito. Quem seguisse aquelas leis, quem fizesse a circuncisão, ele teria o mérito de alcançar a salvação. Quem não seguisse, não tinha. E aí, no caso, né, circunciso para aquele povo, só os homens queriam ter a salvação, só o homem judeu que seguisse. E aí Jesus veio falar: não, não é assim. O meu Pai é amor, o meu Pai é misericordioso. A salvação é para todos os que creem em mim, para todos que seguem os meus ensinamentos, para todos que vão aderir a mim. Todos esses têm a promessa de serem filhos de Deus. E ele vem nos falar sobre isso. E ser filho de Deus não é algo, então, que é mérito nosso, mas é o amor de Deus misericordioso, esse amor fiel que nos procura, que nos quer próximo dele, é que vem nos dar essa salvação. E aí, né, se a gente para pensar nesse trecho, no versículo 26, no versículo 27, no versículo 29, nós temos aí as promessas de Deus também para a nossa vida. Ele fala que todos nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, que todos nós que somos batizados somos revestidos de Cristo. E que a partir desse momento também, todos nós que somos de Cristo somos descendência de Abraão. Nós não somos mais nós não somos a descendência carnal, mas nós somos a descendência espiritual, porque cremos em que Deus enviou o seu filho para vir nos salvar, porque ele nos ama intensamente. E aí, eu faço algumas perguntas, porque nós devemos parar para pensar em alguns momentos da nossa vida, como é que está essa nossa fé? Né? Como é que está esse meu relacionamento com Deus? Porque em alguns momentos nós falamos que nós seguimos a Cristo, que nós temos fé em Cristo, mas será que isso só está sendo da boca para fora? Ou o meu coração mesmo está transformado para esse Jesus, para essa fé em Jesus, para os ensinamentos de Jesus? Quantas pessoas na nossa sociedade falam, né, que creem em Cristo, mas quando a gente vai ver é uma fé esvaziada, é só uma fé externa, não é uma fé interior. Mas também nós não podemos só ter uma fé interior, nós precisamos externar também a nossa fé. Nós precisamos buscar essa intimidade, ter Jesus presente nas nossas vidas, vestir, né, o corpo de Cristo, a pele de Cristo, isso é que é nos revestir de Cristo, mas nós precisamos ser batizados, nós precisamos nos abrir, pedir cada vez mais a ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque é o Espírito Santo de Deus, é esse batismo no Espírito Santo, né, que vai nos transformar e vai fazer com que essa nossa fé, ela não seja somente uma fé individual, uma fé egoísta, que às vezes em alguns momentos é isso que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que nos fechamos em nossas casas, nos acostumamos a orar dentro de casa, a ver a missa dentro de casa, mas a gente precisa também externar essa fé. A fé sem obras, ela é morta. A fé, ela precisa ser externada através do nosso amor. A fé, né? Porque quando nós amamos nós temos fé em Cristo, nós precisamos automaticamente amar o nosso irmão.
quando a gente crê em Cristo verdadeiramente, né, quando nós temos a fé mesmo em Cristo, não é só algo da boca para fora, quando nós cremos, automaticamente o nosso coração se transforma e a gente começa a olhar o outro com o olhar de Cristo. A gente começa a enxergar Cristo no nosso irmão. Não é só o Cristo, ele não está só presente em mim, ele também está presente no outro. E eu passo a tratá-lo de uma maneira diferente. Eu passo a amá-lo, eu passo a respeitá-lo. E é algo que hoje em dia, né, a gente vê que na nossa sociedade tem hora que está tão difícil. Quantas pessoas falam que têm fé em Cristo, que seguem a Cristo, mas não têm um olhar misericordioso para o seu irmão. Então eu faço essa pergunta para vocês: como é que está a minha fé em Cristo atualmente? Eu estou me revestindo de Jesus? Ele hoje vem nos falar sobre isso. Eu preciso pedir essa ação do Espírito Santo sobre mim para eu conseguir me revestir dele, para eu conseguir ter todas as suas características. A gente sabe que é difícil, não vai ser de uma hora para outra, não é dormiu, acordou, eu já estou revestida de Cristo, mas é algo diário, cotidiano, é a nossa conversão. Então, todos os dias nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, venha nos transformar, venha nos batizar, para nós sermos pessoas melhores, pessoas cada vez mais do reino de Deus, pessoas que buscam a salvação, pessoas que têm essa promessa de Deus cumprida em suas vidas. E eu também pergunto: será que eu estou deixando Deus cumprir a sua promessa em minha vida? Porque às vezes a gente não se abre para que Deus possa agir. A gente pede, 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 fala, 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 mas a gente não para e pede para o Senhor vir nos transformando, vir cumprir suas promessas. A gente quer atropelar, né? Hoje em dia nós estamos numa sociedade tão ansiosa, a gente quer sair atropelando, quer tudo a nosso momento, né? E não é assim. Se a gente para pensar, no versículo 29 ele fala: ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Abraão aguardou muito para que uma das promessas de Deus para ele fosse cumprida, que era ele ter uma descendência. Abraão foi ser pai com 100 anos. Como ele aguardou na vida dele, né, para que fosse cumprida a sua descendência. E a sua esposa tentou, né, passar à frente da ação de Deus e fez com que a escrava, né, se deitasse com seu marido para que tivesse um filho, para que ele tivesse uma descendência, porque ela já tinha 90 anos e ainda não tinha dado um filho a ele. E aí essa ansiedade, né, que a gente tem, que a promessa tem que ser cumprida imediatamente, mas não, o tempo de Deus não é o nosso. E as promessas de Deus estão sendo cumpridas na nossa vida, nem sempre da forma como nós queremos, mas nós precisamos nos abrir e deixar que o Espírito Santo venha sobre nós para agir, nos transformar e nos preparar para também recebermos essa promessa. Porque às vezes a gente não está preparado. Por isso que a promessa ela demora a ser cumprida, né? Mas é Jesus Cristo que é a plenitude dessa promessa. E é através dela, né, através da vinda de Jesus, é através da fé que nós temos em Jesus, que nós passamos a ser filhos de Deus e sermos herdeiros, descendentes de Abraão, descendentes dessa promessa, descendentes da salvação. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias.